Olá, sou Jessé e você está no canal Fatos e Mitologias, o canal dos fatos e civilizações. E hoje tô trazendo uma história que para muitos cristãos, ela nunca existiu, mas existiu sim, e está muito bem registrada. Você já ouviu falar no Concílio de Nicéia, não? Então assista a este vídeo e conheça como organizaram a Bíblia, como ela era interpretada pelo povo da época, o que fizeram para que hoje ela tivesse o conteúdo que tem. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para você não perder nenhuma novidade. Toda terça às 19 horas. Compartilhe também e dê um like. Vamos incentivar o conhecimento e a cultura. Então vamos à história. O Concílio de Nicéia no ano 325 foi o primeiro evento promovido pela Igreja Católica para discutir a fé cristã. O principal objetivo do chamado feito pelo imperador romano Constantino I foi criar um consenso entre os representantes da organização sobre a natureza divina de Jesus Cristo. Assim, a conferência contou com a presença de bispos de todas as regiões do Império, no total de 320 bispos, de 1.200 que foram convocados em todo o Império. No ano 787, o Concílio Ecumênico do Cristianismo se reuniu novamente na cidade de Nicéia. Nesta edição, o tema central da conferência era a veneração das imagens. Esta prática foi proibida pelo imperador bizantino Constantino V. O segundo concílio de Nicéia foi convocado pela rainha Irene e pelo patriarca Tarasius. Os concílios de Nicéia, o que levou os concílios a se reunirem? Quando a perseguição religiosa terminou, a fé cristã se espalhou por todo o Império Romano. No entanto, esse processo deu origem a outra forma de interpretar as doutrinas institucionais. Durante o Império Bizantino, o sacerdote alexandrino Ário questionou a natureza divina de Jesus Cristo. Segundo sua interpretação, deveria ser entendido como um ser de origem divina e não como uma divindade. Então Jesus não teria vida eterna, mas seria marcado por uma marca humana que o separaria da posição sagrada que outros cristãos protegiam. A posição de Ário criou um conflito com o bispo de Alexandria. Para isso, todos os bispos do Egito excomungaram e ele se refugiou na cidade de Nicomédia. No entanto, seu argumento sobre a natureza divina atraiu adeptos que estavam alinhados com o imperador Constantino. A crescente divergência entre os pontos de vista de Ário e os ortodoxos levou à convocação do Primeiro Concílio de Nicéia, que apresentou a posição da Igreja sobre o arianismo. A crise na Igreja Católica que levou à convocação do Segundo Concílio de Nicéia eclodiu quando o imperador Constantino V emitiu um decreto proibindo a adoração de ícones e imagens. Esta decisão foi apoiada pelo Concílio de Eria, que a Igreja mais tarde designou como Pseudo-Sínodo de Constantinopla, e decidiu que os dissidentes seriam perseguidos caso descumprissem a decisão. Durante a proibição da veneração de imagens religiosas, o decreto de Constantino V não se opunha às imagens dos imperadores. Essa brecha foi entendida como uma estratégia para aumentar seu domínio no poder imperial em detrimento das figuras católicas. Seu sucessor, Leão IV, o Czar, também manteve a posição do imperador bizantino. Durante o governo da rainha Irene, que sucedeu seu filho Constantino VI como regente, a questão foi discutida quando o Segundo Concílio de Nicéia se reuniu. Os concílios ecumênicos do cristianismo procuraram resolver os conflitos da Igreja. Que decisões eram tomadas nas reuniões? Por maioria absoluta,
Os bispos que participaram do primeiro concílio de Nicéia rejeitaram a interpretação ariana da natureza de Jesus. Segundo eles, Jesus devia ser considerado o verdadeiro Deus. Essa posição se baseava na forma como Jesus era apresentado na Bíblia, que contém os fundamentos para a transmissão da fé cristã formulada pelos apóstolos. Esta decisão foi registrada no Credo Nicéia. O documento afirma que Jesus foi criado da natureza do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Com exceção dos dois bispos presentes que eram a favor da visão de Alexandrino Ário, todos assinaram o documento que constituía o consenso geral da Igreja sobre o assunto. O Credo de Nicéia também abriu caminho para que os bispos organizassem conferências locais. Esses pequenos eventos eram chamados de sínodos e tinham o poder de definir declarações de crenças e regras ortodoxas. Como os concílios, eles visavam homogeneizar a fé cristã. Outra decisão importante para o cristianismo alcançada no primeiro concílio de Nicéia foi a promulgação de leis eclesiásticas. Essencialmente, foram as leis imutáveis que construíram os sistemas de crenças. Além disso, a Conferência Episcopal decidiu que a Páscoa deveria ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera. Para as negociações do Segundo Concílio de Nicéia, o concílio restaurou a legitimidade da veneração das imagens. Nesse sentido, os bispos usaram argumentos baseados nas passagens bíblicas encontradas em Êxodo 25, 19, Números 7, 89, Hebreus 9, 5, Ezequiel 41, 18 e Gênesis 31, 34. O arianismo. Tema principal do primeiro concílio de Nicéia, o arianismo foi considerado a maior das heresias identificadas pela Igreja da Alta Idade Média. A organização classificava a visão proposta por Alexandrino Ário como uma questão relacionada à cristologia, um campo da teologia dedicado a refletir a natureza de Cristo. Segundo a interpretação de Ário, Jesus Cristo era obra de Deus como todas as outras criaturas. Portanto, ele não seria o Filho. Embora essa visão pudesse ser considerada negativa, ao associar a humanidade a Jesus, o arianismo fortalecia a dimensão espiritual de Cristo. De fato, o sofrimento que ele suportou durante seu tempo na Terra, assim como suas ações, tornariam ainda mais especiais quando vinculados à história de um homem comum. Concílios ecumênicos do cristianismo. Os concílios ecumênicos foram reuniões da Igreja para decidir sobre assuntos imbuídos da fé cristã. Essas reuniões reuniram representantes da Igreja de diferentes partes do mundo, que juntos decidiram a posição da organização sobre divergentes assuntos. A relação desses eventos remonta ao Concílio de Jerusalém descrito no quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. A primeira e a sétima edições dos concílios ecumênicos foram realizadas na cidade de Nicéia, na Betínia, hoje Iznik, Turquia. Mas, no total, foram realizadas 21 reuniões gerais da Igreja, nas quais foram discutidos temas como a divindade do Espírito Santo, consagração de Maria Mãe de Deus, a retomada da Terra Santa, a ordem dos Templários, o planejamento de cruzadas, a relevância dos ensinamentos da Igreja para o mundo moderno, a infabilidade papal e outros.